11 pessoas agora assistindo. Pronto, pessoal, estamos ao vivo. Boa noite, que bom vocês estão aqui com a gente, que legal. Quero agradecer imensamente a presença de todos aí, a Dolores, a Regina, a Rosário, Maria Geralda, Regina Célia, Wellington Bernardes, Marinalva, Regiane Aparecida, acho que Paróquia São José Operário deve ser o Giba, que deve estar aí, né? A gente está aqui com um casal maravilhoso, que nós amamos muito, né? Eu e Marcelo, temos aqui um carinho muito especial, para bater papo, como tem sido nosso sábado à tarde, no bate-papo, né? E hoje vamos bater papo sobre as fragilidades humanas, né? Então, a gente tem aqui o Paulo Taranto e a sua esposa, a Suzane, né? O Paulo é psicanalista, psicólogo, humano, gente. Nosso professor. Oi? Nosso professor. Nosso professor, Eu dizia aqui, em off aqui, o quanto eu tenho ele, um carinho muito especial, e minha formação eu devo a ele, porque ele me ajudou muito. Né? Muito obrigado, Paulo. E a Suzane, que é psiquiatra. Fala outra parte que eu quero me vingar. O que é? Fala outra parte que eu quero me vingar. Não, pode falar, então. Eu não sei qual é a vingança. O Padre Glênio costuma dizer que se tivesse um filho, ele confiaria ao Paulo. Sim. Né? Já confiei alguns filhos a ele. Eu confiei os meus filhos ao Paulo. Eu só tenho a agradecer os filhos que vocês... Só tenho a agradecer os filhos que vocês me enviaram. Eu espero ter feito o que eu pude de melhor. Obrigado. Então, a gente vai bater papo. Assim, eu não vou ficar comentando aqui muito, não, porque senão eu fico babando aqui, né? Então, o Ney acabou de entrar, a Helena, a Vanessa e a Lucimeire Arantes. A Lucimeire Arantes é a mãe da Angélica, essa moça bonita aí que está mediando a nossa conversa. Suzane, bem-vinda. Obrigada. Né? Suzana é esposa do Paulo, que é psiquiatra. A gente vai bater papo. Gente, vamos começar aí a conversa. Marcelo, começa aí, o Paulo também, a Suzana, e a gente começa a bater papo. Como surgiu, né? Olha, então, se vocês me derem a oportunidade, gostaria de fazer uma colocação. Claro. Tá que bem. É muito no sentido de alguma coisa que vem dentro de mim. Eu vejo que nesses 90 dias, tá? Esses 90 dias que eu estou fora de casa, tá? Trouxeram a mim, que eu acreditava ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa normalzinha, uma pessoa dentro da média, etc, etc, etc. Esta pandemia me deixou longe das pessoas que eu amo, da minha mulher, amada e querida, dos meus filhos, da minha enteada linda e maravilhosa, tá certo? Dos meus netos. Essa pandemia me retirou do meu cotidiano. E essa situação de ter me tirado do cotidiano me trouxe muito desconforto. Eu vim para um lugar bonito, grande, eu costumo até brincar com os amigos. Aqui a jaula é grande, porque eu estou numa fazenda. Mas eu continuo distante das pessoas que eu amo. E a distância das pessoas que eu amo é a distância do cotidiano que eu tinha que me trazem desconforto. Então, quando a gente pensa essa questão da pandemia, eu queria entrar por esse lado de pensar o seguinte: está desconfortando a todos nós, sejamos brasileiros, sejamos chilenos, sejamos italianos, chineses, tá certo? Pouco importa a nacionalidade. Todos nós estamos submetidos a uma situação de desconforto e estresse. Então, logicamente, que o desconforto e o estresse nos deixa numa situação um pouco mais irritada, um pouco menos equilibrada, etc, etc, etc. Eu queria abrir por aí, no sentido de nós nos sensibilizarmos, se nós, que a gente gosta de achar que a gente é bem normalzinho, bem comum, bem igual aos outros, tá certo? Estamos sofrendo. Imagine aquelas pessoas que, porventura, tenham lá suas maiores fragilidades, suas maiores dificuldades de lidar com a dor. Vão sofrer e vão se incomodar ainda mais do que nós.
Eu gostaria de colocar alguma coisa por aí para iniciar a nossa conversa. Legal, Paulão. Então, Paulão e Suzane, quando a gente propôs o tema, né, que conversamos, é que a gente tem percebido, e as pessoas perguntam muitas vezes, ou diretamente, ou no bate-papo, esta percepção que o Paulo está trazendo. As nossas fragilidades com o isolamento vão crescendo, né? Então, quem tem uma tendência a comer, vai comer mais. Quem tem uma tendência a beber, vai beber mais. Né? O que a gente brincava hoje à tarde, né? Que a gente muitas vezes olha por esse lado da bebida, do jogo, mas existem outras coisas, né? O fofoqueiro vai fazer mais fofoca, né? O dramático vai ficar mais dramático, né? Ou seja, a gente tem um lado negro, a gente tem algumas coisas que a gente não sabe dizer o que é vício, o que é compulsão, o que é fanatismo. É a mesma coisa. Com o que a gente deve preocupar? Né? Fala um pouco para a gente, Suzane, como é que você vê a diferença entre vício, compulsão, fanatismo? Se tem diferença, né? Se tem diferença. Olha, antes de entrar nessa questão do vício e das compulsões, do fanatismo, enfim, eu gostaria também de frisar um pouquinho essa questão da fragilidade, né? Porque eu costumo dizer que há situações que colocam uma lente de aumento sobre as nossas fragilidades. Então, por exemplo, uma notícia ruim, um diagnóstico grave, uma demissão, por exemplo, no trabalho, são situações que colocam a gente, colocam como se fosse uma lente de aumento sobre todas as nossas fragilidades, no sentido de que a gente não controla o que vai acontecer amanhã, de que a gente não sabe de tudo, e essa pandemia, eu acho que é a situação, é a lente de aumento maior que eu já vi nos meus 50 anos, porque, assim, ela lança muita luz sobre essas questões. A gente não sabe quem está seguro, quem não está seguro, quem vai sobreviver, quem não vai, quem vai perder emprego, quem não vai, enfim. Assim, não dá para disfarçar as fragilidades, né? O quanto que a gente está, o quanto que o ser humano é pequeno, na verdade, né? O quanto que a gente não tem controle, a gente gosta de achar, além de que a gente seja normal, a gente gosta de achar que a gente pode planejar, que a gente pode controlar as coisas, de que basta planejar direitinho, que está tudo certo, mas não é nada disso, né? Então, eu acho que nesse tipo de situação, tanto o isolamento promove que a gente fique mais em contato com certas sensações, quanto também essa questão dos próprios riscos da doença. Né, e do quanto também traz de novidade, porque a gente vivia de um certo jeito em que passear, por exemplo, visitar as pessoas, estar junto, era uma coisa boa, saudável, permitida e até incentivada, e hoje meio ao contrário, né? Uhum. Então, é muito interessante o que a Suzane está trazendo, porque, não sei, o Paulo, o Marcelo aí que está na clínica, né, é o que os nossos clientes estão trazendo também, porque, assim, eu tinha uma fantasia de controle, né? O ser humano tem a fantasia do controle muito grande, exatamente, né? E a pandemia veio tacar na cara da gente, dar 3 tapas na cara da gente, e dizer assim, olha, você não tem controle de nada, você não manda em nada. Isso eu posso te explicar. Isso é muito interessante, porque mesmo os médicos, por exemplo, a comunidade médica, né? Eu sigo alguns grupos de médicos, enfim, tenho contato com vários grupos, e é impressionante. Um dia sai, por exemplo, que as superfícies contaminam com o coronavírus, no outro dia sai um trabalho dizendo que as superfícies não contaminam. Num dia a cloroquina funciona, no outro dia não funciona. Nada. Enfim, ficou muito claro para todo mundo o quanto que a gente é frágil, não sabe, não tem controle, e vai ter que se virar com isso. A Zélia Duncan tem uma música, chama assim, eu não sei o nome da música, mas ela fala assim, nós somos nada, somos um pó de estrelas. A gente é pó, né? Exatamente. A Bíblia fala disso, que a gente é um pó que Deus montou e ele soprou na gente, ou seja, a gente existe e vive graças ao sopro de Deus.
Mas se fosse só o pó e o barro, a gente não era nada. Não é não, Paulo? Então, e a gente, normalmente, eu acho, a gente se defende, como você estava falando, com essa fantasia Exatamente. do controle, a gente se defende disso, mas tem situações que não permitem que a gente se defenda, como essa agora, que a gente vive praticamente uma ditadura do micróbio, como a gente brinca. Porque é o micróbio que está mandando, a gente não está mandando em nada, não sabe de nada, tá... Eu queria cutucar um pouco o Paulo, né? A gente vive dizendo que o controle é sempre uma ilusão. Né? Fantasia. Uma fantasia. Como é que a psicanálise vê isso? Porque todo mundo tem esse desejo de controle, de saber. Né? Eu acho que para a psicanálise tem uma questão que é interessante, a questão assim, o controle. É lógico que a gente precisa de ter algumas coisas sob controle. A gente gosta de achar que a gente controla a vida, controla um monte de coisa. Mas se a gente for olhar para dentro de nós, a gente percebe que nós temos uma enorme dificuldade de conter os nossos impulsos. Eu acho que uma das questões que faz um vértice com essa questão da pandemia é o seguinte: nós temos um vértice que se submeteu ao processo civilizatório, ao processo humanizatório, ao processo que faz com que a gente respeite as ciências e as informações. E esse lado se estruturou e se organizou dentro de nós. Mas no nosso processo de desenvolvimento, acredito eu, que uma parte da gente se mantém um tanto quanto mais arraigada ao lado infantil. Esse lado mais infantil é o lado que se rebela, que se coloca contra, que não aceita as limitações, que não aceita uma série de coisas. Então, assim, para a psicanálise, você vai fazer a função do limite é o quê? Eu acho que o limite é entrar em contato com o princípio da realidade. Sim. Em cada momento da vida, o princípio da realidade é de um jeito. Se eu fosse pensar há 90 dias atrás eu estava em São Paulo com a minha linda, encantadora mulher, feliz e sossegado. Tá? Hoje, a minha situação é completamente diferente. A realidade é outra. A realidade do amor, a realidade do zelo, do cuidado, faz com que eu tenha que me afastar. Então, eu tive que me afastar de um monte de gente. Então, esse mundo todo se modificou. Eu acho que a questão do limite ou não é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Hoje, a realidade é diferente da realidade de 90 dias atrás. Hoje, nós temos que nos submeter ao quê? Aqui, a ciência tenta nos informar. Ô, Paulo, Suzane, só um pouquinho, Marcelo. Oi, Marcelo, não te ouvi. Nós não apresentamos uma coisa para o grupo que está assistindo. Ixi, o Paulo sumiu. Mas ele volta, daqui a pouco ele volta. O Paulo, ele é um dos supervisores do projeto Integração. Né? Então, não só ele acompanha os terapeutas, como ele tem uma super disponibilidade, porque assim, nós no projeto fizemos um contrato, um acordo com a mãe que acolhe, com outras instituições, porque a gente quer apoiar a família, por exemplo, dos dependentes, né? A sociedade tem muito isso, de pega o dependente químico, o alcoólatra ou qualquer coisa, coloca numa clínica e acha que o doente é ele. Né? Só que isso afeta a família inteira. A família entra numa coisa que a gente chama de codependência. Né? Não só a família, né? Os amigos, todo mundo. A filha vê o pai internado, os pais veem o filho internado, e o Paulo tem sido super apoiador com grupos de terapeutas que têm estudado a questão da dependência química e do codependente. Né? Eu acho que a Silvana Lopes, que está aqui, acho que é a Silvana, não é? Do grupo. Talvez seja. Vários terapeutas do grupo que estão participando, né? Então, eu acho que a Silvana Lopes, eu acho a Aline Andrade, que está aqui. A Silvana pergunta assim, Paulão, olha, Paulão e aí Diga, Suzane, pode falar. O isolamento social aumenta os vícios? Olha, eu gostaria de só fazer uma colocação, que é o seguinte, eu acho que a pandemia, os momentos de crise, fazem com que as pessoas que sejam mais frágeis, as pessoas que tenham a forma de buscar o seu alívio, o seu
a sua situação de melhor bem-estar através da bebida ou através de algum outro vício, nesse momento estão muito mais desconfortáveis do que nunca. Então, a tendência é que, de uma maneira ou de outra, eles vão buscar o bálsamo, o band-aid, onde eles encontravam antes. Uhum. Suzane concorda. E eu acho o que eu acho assim, né? Eu costumo brincar que tem gente que nasce com mais facilidade para essa questão do desconforto, para a questão do não controle, para a questão, enfim, que lida melhor. Os outros têm que ir se virando, né, ao longo da vida. Eu também falo que se a gente viver 100 anos, a gente vai viver 100 anos tentando aprender e ficar confortável em relação aos nãos, em relação aos não sabidos, aos não controlados, aos não desejados, enfim. E tem gente que tem, algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade com isso. E eu acho que no momento em que cresce a dificuldade para todo mundo, cada um vai buscar o alívio onde pode. Então, como o Paulo brincou, cada um usa o band-aid que conhece, né? Então, há band-aids que são, vamos dizer, melhor vistos, ou talvez até melhor adaptativos, que são, por exemplo, buscar a religião, buscar a arte, buscar o conhecimento, buscar, enfim, também são formas de aliviar a dor, aliviar o desconforto, né? Que eu acho que, inclusive, as pessoas também estão buscando mais nesse momento. Não só os vícios, não só também as medicações, que surgiu uma pesquisa agora recente que aumentou em mais de 20% o uso de medicação psiquiátrica agora nesses últimos 2 meses. E o Brasil já é um grande campeão nisso. É o segundo mundo, né? Então, e agora, 21% de aumento de antidepressivos e estabilizadores de humor de março para cá. Então, é uma coisa muito grande. Você pode especificar, por exemplo, o que você chama de antidepressivo, estabilizador de humor, assim, para o pessoal entender o que é que você está falando? Por favor. Então, porque a gente divide as medicações psiquiátricas assim, em grandes famílias, né? Uma das famílias mais usadas são os antidepressivos, que tentam melhorar a questão da depressão e da ansiedade, os estabilizadores do humor, que também vão nessa linha de tentar diminuir altos e baixos de humor, de ânimo, os tranquilizantes, né, o Brasil, por exemplo, ele é um super consumidor de todos os psicotrópicos, em especial os tranquilizantes. Que seria o remédio para dormir, assim? Seria os calmantes, os remédios de receita azul. Né? E eu acho interessante a gente reforçar que essas medicações todas, elas são muito úteis, né? Eu acho que, assim, ao longo desses 20 e tantos anos que eu tenho na psiquiatria, eu acho que elas são muito úteis, desde que bem empregadas, né? Desde que bem utilizadas com rigor, enfim, com acompanhamento médico, né? Eu gosto de comparar, eu falo que tem horas que aqui de nós 4, 3 usamos óculos, né? A gente precisa dos óculos para viver melhor. Outro somente que não usa. Não usa porque é teimoso, porque precisar de... Ele já levantou a mãozinha ali, fala, Paulo. Então, o Paulão quer falar alguma coisa. Deixa eu só completar, porque eu acho que as medicações, elas, quando bem empregadas e com supervisão, elas funcionam como óculos, né? A gente não precisa viver sem enxergar. Eu, sem óculos, sou analfabeta. Então, eu não preciso ser analfabeta. Eu posso usar as lentes corretivas dos óculos para viver melhor. E as medicações psiquiátricas também, quando são bem utilizadas, elas fazem um serviço e tanto. Né? Elas fazem um serviço e tanto e ajudam muito as pessoas nesses sofrimentos. Né? Eu acho que é uma coisa, assim, muito importante. Agora, o que não dá é para, vamos dizer, fazer o uso indiscriminado, uso sem acompanhamento. Aí não é legal. Paulão, você levantou a mão aí.
Então, eu só queria complementar que eu tenho percebido na minha clínica, no meu consultório, né, nesses últimos 90 dias, como os pacientes se fragilizaram. E aqueles meus pacientes que, por uma maneira ou outra, já fazia uso de medicação psiquiátrica, quando voltaram em suas consultas com os psiquiatras, quase todos eles, eu poderia dizer assim, que entre 70% e 80% foram atualizados com relação à questão da terapêutica medicamentosa. Por quê? Estavam entrando mais em sofrimento do que os outros, porque já são mais frágeis. Então, viu uma readequação. Então, acho que esse é um momento onde, assim, seja o adicto, ou seja o frágil, ou seja o coadicto, esse é o momento em que os mais frágeis da sociedade irão sofrer ainda mais. A gente estava vendo, um dia desse, uma pesquisa, que o número de abusos, no sentido de agressões contra a mulher, aumentou. Por quê? O confinamento coloca o demônio junto com a coitada. Então, Isso mesmo. E ele leva a brasa do inferno lá para dentro, né? A minha supervisora, que o Paulo conhece bem, né? Sai do inferno, mas leva a brasa, né? O Paulo acho que travou ali. Acho que ele travou. Tudo ainda pior, ainda mais a situação. O demônio para coitada. A merda fica feita, fica muito difícil. Então, se for pensar. Ixi, acho que o Paulo travou. É. Até ele voltar. E aí, tem perguntas aqui, Suzane. Você pode ajudar a gente aqui, ó. A Dolores sempre participa do nosso bate-papo, ela é da comunidade, ela é super engajada na comunidade, ela também é pedagoga, trabalha em escola. Ela pergunta assim: você está vendo a pergunta? Olha lá os óculos, peraí. Esse desejo por ter controle. Pode ler, Suzane, por favor. Então, esse desejo por ter controle. Peraí, eu vou ter que puxar o telefone mais para perto. Tá. Esse desejo por ter controle ou controlar tudo é presente em todas as pessoas? Se dá em níveis diferentes nos indivíduos? Sim, eu acho que é do humano, né? O ser humano, ele tem essa ideia de poder controlar, ou de precisar controlar, mas há pessoas que ficam mais tranquilas diante do não controle, né? Há pessoas que já naturalmente, como se nascessem mais zen, mais tranquilas mesmo, e outras vão adquirindo ao longo da vida, através de investimentos, quer seja em psicoterapia, quer sejam outros investimentos, vão se tornando mais confortáveis com essa ausência de controle. Marcelo? Eu preciso acrescentar aí, né, Suzane, que esse desejo, ele é primitivo, ele é primário. Sim, é verdade. Quando você fala, Marcelo, só um pouquinho, quando você fala primitivo, primário, explica para as pessoas o que você quer dizer, por favor. O bebê tem esse desejo. Né? Ele tem esse desejo de controlar a realidade externa. Ele ainda não sabe que mãe, pai são outras pessoas, mas é aquela coisa, eu estou sofrendo, eu berro e magicamente um peito aparece com leite quentinho na minha boca e sacia a minha necessidade. Então, isso que a Dolores está levantando é assim, este desejo de controle não podemos criticar, a gente pode reconhecer, porque todos nós, primitivamente, ou seja, desde a primeira infância, temos esse desejo de controle sobre o mundo externo. Né? Eu acho que a Dolores está levantando essa questão porque ela está rodeada de criança o tempo todo. E eu acho que ela está em contato com o primitivo o tempo todo, né, Dolores? Mas tudo bem. A Mariana Mosena, que faz parte do nosso grupo aí, né? Beijo para Mariana. É um grupo de codependentes, trabalha com o Paulo lá e fazem um trabalho belíssimo. Exatamente. Ela faz duas perguntas, eu acho que o Paulo e a Suzane podem aí colaborar. Ela fala duas questões. Ela fala assim, olha, quais são os indícios ou sintomas de que eu estou na negação ou fantasia do controle?
E como fazer para lidar com a falta de controle. E ela fala que quando souber que algo que faço virou vício ou compulsão, acho que tem tudo a ver. Acho que é uma mesma pergunta, não é? Ou não? É uma pergunta, acho que meio... São várias perguntas em uma, né? Então, Sim. uma seria como dizer se está nessa fantasia de controle, e a outra, como saber se um comportamento é um vício ou não, né? Uhum. Olha, eu acho que qualquer pessoa que se imagina no controle, qualquer pessoa que pensa que tem o controle, está numa ilusão. Todos nós, né? Eu até acho que isso não impede, vamos dizer, não impede que as pessoas planejem, que as pessoas se preparem, que as pessoas pensem no futuro, que as pessoas tentem, de alguma maneira, garantir bons resultados e tal, mas a gente pode fazer tudo isso, mas tem que lembrar de que a qualquer momento a gente pode falecer, por exemplo. Sim. Né? Independente da pandemia, a gente pode atravessar a rua e não sair de uma calçada e não chegar na outra. Pode infartar. Exatamente. Então, assim, eu acho que todo mundo que pensa que tem controle está enganado. Né? Está enganado. Às vezes tem um maior controle, por exemplo, sobre a questão financeira, às vezes tem um maior controle sobre a questão da saúde física, do peso, da sua agenda. Às vezes a pessoa tem um certo controle sobre algumas áreas da vida, mas nunca vai ter um controle total e não vai ser em todas as áreas e nem total em nenhuma delas, né? Deixa eu jogar um pouco a bola ali. Só um pouquinho, o Paulão não respondeu. Paulo, e aí? Será que ele não está ouvindo? Está ouvindo, Paulo? Faz assim ou assim? Eu acho que não está ouvindo. Vai, Marcelo, pode ir. Não, o que eu ia jogar, né? Quer dizer, a gente sempre fica olhando por essas questões dos indícios, dos sintomas, e a gente está olhando para os comportamentos mais socialmente condenáveis, né? O jogo, a bebida, o tabagismo e etc. Mas a gente vê está que muito focada. De ouvir. Oi, Paulo. A conexão dele tá bem ruim, e aí eu acho que ele também tá recebendo com um pouco de delay, por isso que vocês perguntam e ele demora um pouco para responder. Tá. Então, vamos dar um tempo quando fizer a pergunta para o Paulo. Né? Tá bom. A gente estava falando dessas coisas, né? Da fantasia de controle, que é sempre uma fantasia de controle, né? E a gente sempre olha pelo lado negativo, mas a gente, como sociedade, tem que olhar que tem diversas ilusões de controle, né? A questão assim, eu faço por você, meu amor, eu só estou querendo te ajudar. Né? Existem alguns comportamentos socialmente aceitos que são manipulativos, que são tentativas de controle e que esperam do outro uma obediência, uma subserviência. Né? Olha lá, Paulão, voltou? Está ouvindo a gente? Dá um ok, por favor. Sim ou não? Eu acho que não. Eu vou aqui, a Andréia, que é nossa colaboradora no projeto, também entrou. Andréia, beijo para você. Saudade. A Silvana, e ela diz assim, como vocês entendem as famílias estarem cozinhando mais e comendo mais? Ok. Tá falando de mim. E tem a ver com compulsão? Ele está falando de mim, tá, Silvana? Obrigado. Suzane, Paulo,
Vocês ouviram a pergunta? Como é que a gente entende as famílias estarem comendo mais e comendo mais? E se isso é uma compulsão? Olha, não necessariamente, né? Eu acho que isso pode ser uma coisa até saudável, pode ser uma questão um dos lados positivos do isolamento, que também há, né? Alguns aspectos positivos de você poder ficar mais com a família, de poder cuidar mais da alimentação. Eu acho que não necessariamente é uma compulsão. Paulo, tudo bem, Paulo? O Paulo saiu, de novo. Agora a pergunta da Dolores está mexendo comigo aí, né? A Dolores está... eu acho bacana, porque a Dolores trabalha com criança o tempo todo, né? Então, ela faz uma ponderação. Acho que não é uma pergunta, não. Acho que é uma colocação. Essa questão primitiva de ter controle é vista nos bebês da creche que ela trabalha. A partir do momento que eles são separados dos pais, respondem com choro e desespero. Alguns ficam bem, outros até adoecem. Né, Marcelo? Pois é. Né? Dolores, a sensação de perda, eu gosto muito de dar esse exemplo do bebê na primeira fase. Né? A gente brinca com eles. Acabou. Achou. Né? Ou seja, essa brincadeira que a gente faz com os bebês, de que o que eu vejo existe, o que eu não vejo não existe. Isso é o jeito da cabeça deles. O pai e a mãe sumiram, eles acabaram. Ele não é capaz de entender, vão voltar, espera um tempo, daqui a pouco. Eles ainda não têm essa noção de processo. Tá? Então, é normal a criança não querer que o pai vá embora, e chore porque vai embora, ou a mãe vai embora. Né? E as mães são cruéis, né? Às vezes as mães dos pais dizem assim, eu vou embora de casa. Daí... Não é? Acaba com a dor da criança. Então, olá, Suzane, bem-vinda. Olá, é difícil, aqui cai toda hora, não sei porquê. Sem importância. Vamos lidar com a realidade, né? A gente está falando das crianças aqui, Suzane. Eu sou psiquiatra infantil, na realidade eu fiz psiquiatria geral e me especializei em psiquiatria infantil. Tá. Então, atendo criança, adolescente. Sim. E o que a gente está falando desta coisa que a Dolores perguntou, né? Do controle à vista nos bebês da creche. A partir do momento que eles estão separados dos pais, respondem com choro e desespero. Alguns ficam bem, outros não, até adoecem. E eu estava dizendo para Dolores que, assim, ele ainda não sabe pensar. Saiu, mas vai voltar. Assim. E o pensamento do bebê, ele é profundamente concreto. A gente acha que é suavezinho, bonitinho, né? Mas tem aquele desejo de controle que está presente nele, né? Primeiro, a criança não consegue distinguir o eu do outro. Ela acha que o mundo está a serviço dela, né? Então é aquela, eu dou um berro, alguém me troca a fralda, né? Então repara que o bebê já tem um desejo onipotente, um desejo de controlar o mundo, que é isso que a gente está falando. O desejo de controle a gente aprendeu lá atrás. E quando a gente fala de desejo do bebê, gente, o bebê, a criança, o adolescente, o adulto, o velho, está aqui já, tá? Tudo na cabeça da gente. Nós somos tudo isso. Tem várias coisas dentro da gente. Inclusive tem um filme muito bacana. Como que é, Marcelo, que a gente assistiu ali no YouTube? Assistiu dois, do Sua Majestade o Bebê e o outro, A Guerra Interna. Guerra Interior. Guerra Interior. Guerra Interior. Vocês podem estar disponível no YouTube, pode assistir, ou seja, tem várias pessoas dentro de você. Paulo e Suzane, vocês podem complementar aí essa conversa sobre o bebê? E o que eu diria é mais ou menos o que eu tinha falado, né? Que eu acho que realmente a gente vai ao longo da vida adquirindo uma tranquilidade maior
e uma capacidade de espera maior, né, ao longo da vida. Suportar a frustração, né? Sim, de suportar a frustração. Então, por exemplo, você vê um bebê de 5 dias com fome, chorando, ele está desesperado. Um bebê de 9 meses já está um pouco menos. Uma criança de 3 anos, menos. E aí a gente vai indo. 50 que não aprendeu a lidar com seus sentimentos, continua desesperado. Sim, porque, como disse o padre, a gente tem dentro de si o nosso lado bebê, tem o nosso lado criança, o nosso lado adolescente, e a gente vai assim, é muito importante que a gente vá, a cada dia, se tornando uma pessoa, não diria a palavra, não gostaria de usar a palavra melhor, né, mas que a gente vá se aprimorando e conseguindo estar no mundo de uma maneira mais confortável, né? Então, e como disse, acho que a Dolores, há crianças que são, como eu estava dizendo, né? Há crianças e há pessoas que nascem como que mais, já de saída, mais confortáveis com a frustração. Sim, sim. Que é uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. Porque um bebê, por exemplo, ele precisa ser ativo na relação com os pais para conseguir o que ele quer, para conseguir... Então, vamos dizer, são dois lados de uma mesma moeda. Tá. Né? Se é só bom, a gente... Não diria que é só bom a gente suportar bem as frustrações. Sim. Eu estou percebendo... Saudável, né, doutora? Estou percebendo... Perguntas. Saudável. Saudável. Sim. Estou percebendo pelas perguntas, Suzane, vício e compulsão tem diferença? Olha, eu acho que a palavra compulsão é uma palavra mais ampla, né? Assim, ela... Eu não saberia discernir bem, mas assim, o vício, eu acho que carrega mais essa questão, a palavra vício tem mais essa questão moral, né? Então, para mim, compulsão são todas aquelas coisas que você faz sem conseguir exercer o tal do controle. Elas, de uma certa maneira, elas te controlam. Entendi. O vício já não sei se seria mais, talvez tenha mais essa conotação moral, das coisas mal vistas socialmente. Que, na verdade, o vício, pelo que eu entendi no meu estudo da filosofia e teologia, né, o vício é você praticar um mau hábito. Né? Sim. Um mau hábito, né? Sabe Deus o que é um mau hábito, né? Então, várias vezes você se torna viciado naquilo. Você não está falando das freiras usarem um hábito... não. Nem dos padres também. Então, um mau hábito, né? Ou seja, você faz, por exemplo, acendeu o cigarro da mãe, acendeu do pai. A gente viveu isso na década de 80, eu vivi isso, né? Tinha que comprar o cigarro do pai e da mãe e tinha que acender e dar para eles, por exemplo. Aí, eu, por exemplo, não aprendi a fumar, mas minha irmã aprendeu a fumar. Então, sei lá. Aí a questão da propensão que a Suzane está falando, geneticamente falando, sei lá, o cérebro também, né, vai se adaptando a isso, né? Então, eu não aprendi a fumar, mas minha irmã aprendeu, porque ela tinha, de repente, uma propensão a isso, né, ao vício do fumo, sei lá. É isso, Suzane? Não. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu nunca me debrucei sobre esse assunto, assim, de vício e compulsão especificamente, mas pensando agora, eu diria isso, que o vício carrega mais, a gente aplica mais essa palavra quando tem essas, são as coisas... Repetição. Não, e são coisas mal vistas, né? Ninguém fala, por exemplo, num vício de estudar, né? Por mais que alguma pessoa possa ser exagerada nisso... O workaholic, as pessoas que trabalham 15 horas por dia, é até socialmente aceito e não é difícil. Ou, por exemplo, quem corre maratona, por exemplo, quem exagera nos exercícios físicos, isso também é melhor visto socialmente, né?
Ou embora também possa ser um vício, né? Possa ser uma coisa muito exagerada. Isso que a Suzane está levantando é muito interessante. Fala, Marcelo. Ajudar os outros, né? As pessoas que têm uma compulsão para ser boazinhas e para serem salvadoras, né? É super bem visto, mas para aquela pessoa pode ser um problema, né? Não, e isso é até interessante, porque, por exemplo, né, uma coisa que a gente chama também de compulsão, a compulsão por organização, compulsão por limpeza, compulsão por ordem. E isso pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa, mas pode ser super bem-vindo numa equipe, por exemplo. Sim. Ou pode ser bem-vindo num momento como a gente está vivendo agora da pandemia, em que as pessoas precisam cuidar da higiene, cuidar enfim, ter toda uma disciplina. Então, você vê, tudo tem seus dois lados, né? E todos nós temos de tudo isso, né? Todos nós temos nossos vícios, nossas compulsões, nossas fragilidades, não tem como não ter. Verdade. A Elaine, que também faz parte do nosso projeto, Elaine, beijo para ti, tá? Ela diz, qual a melhor maneira para tratar um codependente? Você sabe? Tem receita aí? Olha, não tenho receita. Mas eu acho assim, né, que as pessoas se conhecendo, eu acho que sempre o caminho é o do conhecimento, né, do autoconhecimento. Então, por exemplo, no caso de uma família de codependentes, conhecer e saber de si, e saber, por exemplo, que não é muito diferente, que o outro que é dependente não é tão diferente de você assim. Né? Eu sempre me lembro de uma senhora de um senhor que eu atendia que era alcoólatra, e a esposa era uma senhora obesa e diabética. E ela falava muito mal do marido, assim, criticava muito. Ele não para de beber, ele já sabe que ele vai morrer, qualquer momento ele vai morrer e tal. E o marido respondeu para ela, e você quando come doce? Você também sabe que você não pode, você também sabe que isso pode te matar. Eu fiz uma experiência há um tempo atrás, conversando com um grupo de codependentes, né? É muito interessante que eles não se veem dependentes daquela doença do filho ou do pai, né? E eles julgam o dependente com um monte de preconceitos, né? Exatamente. O cara é mentiroso, ele jurou que não ia mais beber, mas ele mentiu para mim. Ela não consegue entender que é uma dependência. Sim, e por isso que eu falo assim, que eu acho que... Por isso que eu falo que eu acho que o caminho é o caminho do autoconhecimento. Porque se você identificar em si as suas dificuldades, as suas fragilidades, e o quanto o outro não é diferente de você, isso ajuda demais. Né? Eu uma vez ouvi uma pessoa brincar que era em relação à meditação, era uma pessoa que estudava meditação. Ela falou, uma pessoa que pratica meditação é um chato a menos. Né? E eu ampliaria isso para uma pessoa que, por exemplo, faz um trabalho de terapia, faz um trabalho de autoconhecimento, porque no mínimo, ele vai ser um chato a menos. Sim. Olha, continuar a gente, o Paulo está avisando que está com dificuldade de conexão, ele está no interior do Rio de Janeiro, né? E se ele conseguir voltar, ótimo, se não conseguir, obrigado, e ainda bem que ele deixou você para nos socorrer. Ô, Suzane, pessoal, eu tenho uma piada que eu escutei que eu acho ótimo com relação a isso, a questão do autoconhecimento e de não se ver e só ver o outro, né? Um paulistano, né? Ele todo engravatado, né? Todo de terno, né? Paulistano, vai trabalhar, né? Tal, daquele jeito, né? Passa e tem um baiano deitado numa rede, né? Ele olha para o baiano e fala assim, baiano, você sabia que preguiça é pecado mortal? Aí o baiano deitado na rede fala assim, inveja é o quê? Não é?
Excelente, excelente piada, é exatamente isso. Não é? É exatamente isso. Então, cada um vê de um ponto de vista e às vezes o ponto de vista adoecido, né? Não, e fora que eu acho assim, né? Isso é muito comum, e quem estuda grupo vê muito isso, né? E quem também trabalha com grupo, como a Dolores, que trabalha com criança, é muito comum que num grupo, assim como numa família, alguém seja identificado como o problema, né? O bode expiatório. Que seja o porta-voz do desconforto. Uhum. Né? É muito comum. Eu que atendo criança, por exemplo, está cheio de criança que é trazida para atendimento, quando, na verdade, a família está doente. Sim. Você sabe que eu participei, nossa, faz tempo, tá? Não conta para ninguém. Só fica aqui, né? Comecinho dos anos 80, a gente discutiu muito a questão de manicômios, etc., né? E a gente falava muito isso. Como é confortável para a família identificar um problema, pôr no manicômio, pôr no hospício, pôr na clínica, e a família está protegida. E o que a gente conseguiu descobrir foi justamente isso. Normalmente, o mais sadio da família manifesta a loucura da família. Da família. Então, aí a gente está falando de uma teoria que é a sistêmica, por exemplo, que eu fiz que eu fiz de especialização, né? Sistema quer dizer assim, tudo é um sistema. A família é um sistema, a sociedade é um sistema, o grupo é um sistema, né? Então, você tem uma pecinha ali quebrada, o sistema não funciona. Então, vamos articular o sistema, né? Eu acho muito interessante isso. É a questão do bode expiatório, né? Que é o bode que todo mundo passava a mão na tribo para poder colocar o pecado no bode e mandava o bode para o deserto. Então, chama bode expiatório por isso. Se ele voltasse, ele morria. Eu não sabia que vinha disso, essa expressão. Não sabia? Não sabia. A tribo inteira colocava a mão do bode, ou seja, vou confessar meu pecado, colocava no bode, passava a mão no bode. E o bode ia embora, levava embora. No deserto. Não pode voltar. Se voltar, ele morre. Ele traz os pecados de volta. Interessante. Isso eu acho que realmente acontece, né? E eu acho que, sem querer entrar em nada político, que eu sei que esse assunto é sempre muito delicado, mas a gente tem visto grandes figuras nacionais colocando o bode expiatório no lugar errado. Né? Então, por exemplo, achar que não é o vírus o problema, achar que o problema é a gripezinha, né? A televisão XYZ, né? Assim, vamos dizer, e além de ficar escolhendo bode expiatório, ainda fica escolhendo bode expiatório ruim, bode expiatório errado. Aliás, tem uma pergunta aqui, né? Quer dizer, Mariana, eu acho que as questões de riscos de pessoas, compulsões, né? Em momentos de pandemia, mais ou menos a Suzane já falou, né? Mas a Elaine questiona o seguinte: filhos de dependentes químicos têm um risco aumentado de desenvolvimento de dependência química? Filhos, eu não entendi. Filhos de dependentes químicos? Isso. Tem um risco maior de dependência? Olha, isso é uma pergunta que muita gente já tentou responder, e me parece que sim, mas mais pela questão da convivência e não da questão genética. Então, por exemplo, tem alguns trabalhos que apontam que filhos adotivos, que, assim, vamos dizer, filhos de pessoas com alcoolismo têm uma maior chance de ser alcoólatras, independente de ser filho biológico ou filho adotivo. Ah, tá. Então, assim, parece que o que tem seria mais uma influência da criação, do ambiente e não da genética. Eu trazer um pouco do que aconteceu a semana passada com o TDAH, né? Onde a Clarissa, que esteve com a gente, ela falou assim, que isso pode ter uma relação que, por deficiência neurológica, né, a pessoa vai para o vício, mas daí a herança é muito mais fisiológica do que do vício, né? Quer dizer, o vício entra
muito mais como um acalmador daquela angústia, né? Sim, isso sim. Eu achei... Agora, esse assunto, né, de TDAH é um assunto extremamente cabeludo, porque ele é um diagnóstico muito controvertido, que muitas vezes engloba situações muito diferentes, né? Vamos dizer, são colocadas sob o mesmo diagnóstico situações muito diferentes. Aliás, então, só que está avisando, eu recebi muitas mensagens de pessoas querendo fazer o diagnóstico, preocupados com o custo, preocupados com a questão de ser multidisciplinar. Né? Hoje, nós não podemos buscar uma solução para esse diagnóstico por causa da pandemia. Né? Então, para acalmar as pessoas que pediram, né? Assim, estamos sensíveis, isso está... E talvez, Suzane, você possa até ajudar a gente depois em ver como é que a gente pode oferecer essa ajuda à população, né? De um diagnóstico, de alguma coisa, porque parece que o tema mexeu muito com as pessoas. Né? Semana passada foi fonte de muita mensagem particular que eu recebi depois. Né? É um assunto bem delicado, né? E como eu acho que justamente... na verdade, o que eu diria, sem querer entrar muito nessa coisa, mas eu diria que ele é um diagnóstico que só observa o fenômeno. Então, quando você fala que uma criança é inquieta, uma criança é desatenta, você está só observando. E você tem que fazer um trabalho enorme para ver o que está por trás disso, né? E, então, é realmente um assunto bem delicado e muito importante. Legal. Você pega a pergunta da Rosário? A Rosário, né? A Rosário, ela fala assim, ó, a melhor maneira de lidar com o dependente é participar, por exemplo, de um grupo de autoajuda e perceber que nós todos temos vícios, sejam eles quais forem. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante de frisar. Eu estudei na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria lá do Hospital das Clínicas, e lá não gostavam muito de uma ideia, de uma verdade, vamos dizer assim, de que os grupos de autoajuda são o melhor tratamento para a dependência. Né? Os médicos não gostam muito disso, mas de ver isso, mas que são mesmo, porque eu acho que nesses grupos, por exemplo, as pessoas, o próprio dependente, assim como a sua família, consegue se conhecer, né? E ver suas fragilidades. Né? Legal. Você sabe que eu tenho, na paróquia, a gente tem um grupo de casais, né? Que a gente se encontra agora virtualmente, mas antes se encontrava pessoalmente, um grupo de até 14 casais, inclusive a Dolores faz parte, a Rosário já fez parte um tempo, e outras pessoas também. E é interessante isso, né? Como o grupo ajuda o indivíduo, né? Sim, é verdade. Não é? O grupo ajuda o indivíduo, que eu estou dizendo, o casal, por exemplo, o casal como indivíduo, né? Sim. O casal como entidade, como ente, né? Mas é como a gente estava falando, né, sobre o grupo, sobre os sistemas e sobre as famílias, é um funcionamento que pode ser muito doentio, mas pode ser muito saudável, né? De um oferecer o que o outro precisa. Né? E um propiciar que o outro se conheça melhor. Pode ser, eu acho que os grupos podem ser muito produtivos, né? Muito úteis, né? Muito úteis, muito produtivos. A Mariana... Eu ia pegar essa. Quais são os que vocês conseguiram identificar em maior proporção nessa época de pandemia? Tá? Acho que uma das coisas que fez a gente até ter este bate-papo foram coisas assim, né? A questão do eu estou com mais preguiça, eu estou comendo mais, bebendo mais, né? E que eu, não sei, vou fazer uma leitura do meu lado, né? Quer dizer, as pessoas não têm o hábito de ter contato com o seu eu.
né? Sempre esperam que algo de fora a satisfaça, a acalme. Pode ser um comprimido, pode ser comida, pode ser o vinho, pode ser a cachaça, pode ser... Então, o que eu tenho visto que as pessoas têm relatado bastante desses vícios ou compulsões é como é que eu acalmo eu dentro de mim. Estou errado? Sim. Não, eu acho que você está certo. Tem uma ideia também interessante que acho que ilustra isso, que acho que todos nós já tivemos essa experiência de que as dores são piores à noite. Então, por exemplo, você tem uma dor de dente. Você está tocando o dia, você sabe que está doendo seu dente, mas costuma ficar insuportável à noite. Minhas dores de gota só doem à noite. Só dói à noite. Elas estão presentes, por exemplo, estão ali. Mas só que à noite, quando sossega tudo, quando você se desocupa de algumas tarefas externas, de coisas que chamavam sua atenção, ou, enfim, que faziam barulho em volta de você, você consegue prestar atenção no seu corpo e na sua dor. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão correndo menos, estão ficando mais em casa, elas estão mais em contato também com tudo que dói. Né? Quer seja dor física ou emocional. A Vanessa faz uma pergunta muito interessante, eu acho que ajuda bastante. Né? A Vanessa fala assim, meu esposo havia parado de fumar há um bom tempo. Nesse período voltou a fumar, alega ser estresse. Minha dúvida é, após tanto tempo sem fumar, essa volta não é ser vergonhice? Olha, eu acho que fumar nunca é sem vergonhice. Assim como beber ou como usar droga, nada disso é sem vergonhice. Comer, né? Eu acho que são situações que a pessoa está tentando se curar, se ajudar, né? E acaba encontrando um caminho errado. Né? Para usar a brincadeira que o Paulo fez no começo, né? É um band-aid. Agora, um band-aid, no caso, é um band-aid, vamos dizer, de má qualidade. É uma coisa assim, quando você fuma, você não... Ou quando você come, por exemplo, parece que você está resolvendo alguma coisa, mas no fundo você não está. Né? Então, eu digo que nunca é sem vergonhice, é o que a pessoa consegue fazer. Por isso que eu gosto desse exemplo desse casal, desse senhor que eu atendia, porque, assim, a mulher estava se sentindo, assim, a rainha do certo, né? Ele não para de beber, sendo que ele sabe que ele pode morrer. Agora, ela comer doce, apesar de ter diabetes, isso, tudo bem. Então, eu acho que nunca é sem vergonhice, vamos dizer. São coisas dificuldades de se conter, né? Já está virando aqui a legião dos contra o fumo, né? Porque a Vanessa ganhou bons adeptos, né? O fumo como sem vergonhice. A Mariana já perguntou, a Vanessa também. O Alexandre antes faz uma coisa aqui. É o Alexandre. O Alexandre. Né? O vício está relacionado a algo que lhe dá prazer? Álcool, drogas, sexo excessivo, exercícios em excesso, compulsão, está ligado a algo que afaste do sofrimento? Né? Aliás, não é uma pergunta, ele afirma. Né? Ele afirma isso? Ele afirma, exatamente. Me parece uma afirmação. E ele traz um vício aqui interessante, né? O vício de sexo ou o vício de pornografia é algo que tem surgido muito forte, né? Isso realmente eu tenho ouvido dos meus pacientes. Que estão com mais dificuldade de controle disso. Agora, eu não tenho, por exemplo, a compulsão, eu penso muito no transtorno obsessivo-compulsivo, que não traz... Ele falou sobre sofrimento, né? Bom, eu não realmente não saberia opinar nessa questão do vício e da compulsão. Do vício e da compulsão, né? Hoje no simpósio eu estava ouvindo, eu achei muito legal, né? Que a compulsão e o vício a pessoa faz para ele. E daí o cara liga, o fanático é aquele que tenta convencer os outros. Eu achei muito legal, né?
Porque, assim, a gente sabe, uma pessoa que está com vício, com uma compulsão, que isto é um surto, é uma coisa que ele está fazendo sem pensar e ele está fazendo para ele, né? Uhum. Os fanáticos tentam convencer o outro que aquilo é bom, que aquilo é Que certo. aquilo é bom. Sim, fazer uma campanha, né? Ele tem que fazer uma campanha, né? Pena que eu só ouvi hoje no simpósio, mas senão a gente tinha colocado vícios, compulsões e fanatismos. Esses são três. Mas eu acho interessante a gente nomear, né, as coisas, né? Eu acho que a gente tem a tendência a nomear para poder racionalizar, né? Uhum. Mas eu acho que nomear, eu acho que ajuda, como o Bion fala, né? Você nomeia para a pessoa aquilo que ela não entende. Então, ajuda a pessoa a entender. Como bebê. Ah, você está com dor aqui, dor ali, né? Ah, isso aqui é cólica, isso aqui é... Né? É uma coisa que a mãe faz, geralmente a mãe, né, faz, que é dar nome às sensações que o bebê não sabe nomear. E isso traz um conforto. Agora, também a gente tem que fugir dos rótulos, porque senão a gente entra nessa coisa assim, o dependente é um sem vergonha, ou é um mentiroso, ou é um sem caráter, né? Aí, então, vamos dizer, a gente também dá nome, às vezes a gente pode estar se complicando. Aqui a Fabiana diz aqui, ó, uma vez o padre Glenn, não sou eu não, é o outro padre, não é? Disse que você acha que quem tem esse tipo faz porque quer, é uma pessoa doente também. Eu também penso assim, eu acho que, não sei, Fabiana, o que você quis dizer, mas eu acho que assim, ninguém faz porque quer. Acho que faz porque está adoentado, é isso, né? Adoecido. Faz o que é, né? Faz o que pode, né? Faz o que pode, exatamente. Né? Faz o que pode, porque, assim, pensar que o outro faz porque quer, a gente tem um querer aí muito interessante, porque tem um querer inconsciente, né? Ou seja, um querer inconsciente é um querer que você não domina, né? Algo que entra na sua mente, vai entrar na sua mente, porque está inconsciente, ele quer participar da sua vida, de algum modo, né? Mas você não tem controle. Como o vírus, né? O vírus, por exemplo, que não é um ser vivo, a gente já viu aqui no bate-papo, não é um ser vivo, ele é uma... como que é o que o Eduardo usou o nome? É uma toxina. É uma toxina que está ali, né? E ele entra na sua vida sem você, entre aspas, querer, mas você foi lá e pôs a mão nele, ele estava lá paradinho. Então, a mesma coisa do inconsciente. O inconsciente está ali, faz parte da sua vida, faz parte do seu dia a dia. Se você pôr a mão, ele entra na sua vida. É assim, ou não? Eu acho assim, voltando naquela história da fantasia do controle, eu acho que muita gente tem a fantasia de ser melhor que o outro, né? De estar melhor controlado do que o outro, de ter mais domínio sobre si, sobre suas sensações, sendo que, na verdade, todos nós temos o nosso inconsciente, que não é nem só sem controle, a gente não tem conhecimento dele. Né? Então, a gente não tem nem conhecimento dele, quanto mais controle. Então, enfim, eu acho que é por aí. Você está falando, traz uma questão aqui interessante, né? Quem? A Dolores. Né? Minha mãe parou de fumar. Demos graças a Deus, só que ela substituiu por comprar coisas. Está virando um caso de acumuladora compulsiva. Ficou triste, pois a condenamos mais uma vez sobre o vício. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, que lidar com vícios e compulsões, você elimina, muitas vezes você transfere, né? Quer dizer, eu antes fumava, eu agora como, eu agora compro, eu agora acumulo. Há sempre um vazio interno que a pessoa acha que vai ser preenchido por coisas externas. Exatamente.
Isso é super comum, né? Por exemplo, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, né? Essa cirurgia para perder peso. É muito comum que apareça um alcoolismo, Sim. ou que apareça depois uma compulsão por compras, né? É uma coisa que a pessoa tinha uma dificuldade e ela trocou de dificuldade, vamos dizer. Não é que trocou de dificuldade, essa dificuldade apareceu de outro jeito, né? Porque a compulsão tem isso, né? Ela está tentando tampar um buraco que a pessoa não reconhece. Né? Uhum. Fica buscando outras coisas que calem, né? que se a compulsão, Uhum. essa carência interna. Né? E vai trocando, pode ser comida, pode ser trabalho, pode ser academia, pode ser... Né? Então, a gente tem que estar atento às pessoas que sempre tem algo compulsivo, né? Alguma coisa que para com um, substitui por outro. Né? A dona Antônia faz uma pergunta aqui muito interessante. Ela fala assim, gostaria de saber se ter medo de perder alguém é doença. Acho que é mais ou menos isso, né? Ter medo de perder alguém é doença? Não é, né? Não é. É humano, né? É humano. A gente tem medo de perder o pai e a mãe desde pequenininho, não é, doutora? Uhum. Sim, claro. Eu acho assim, talvez valesse a pena a gente reforçar que o que diferencia uma pessoa com vício e uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa identificada como tendo vício e uma pessoa não identificada como tendo vício é a intensidade de alguma coisa, né? Porque desconforto, medo, falta, descontrole, todos nós temos. Todos nós temos, né? Então, e especialmente esse medo de perder alguém. Agora, uma coisa é, por exemplo, você tem medo de perder as pessoas que você ama e tá tocando a vida. Tem gente que, por conta desse medo, tá vivendo muito mal. Então, por exemplo, eu já tive um paciente que tinha um transtorno obsessivo compulsivo, que tudo que o que ele estivesse fazendo, quando ele pensasse. Por exemplo, ele estava tirando os óculos. Se ele, ao tirar os óculos, ele pensava, meus pais podem morrer, ele ficava pondo e tirando os óculos. Pelo medo de que os pais morressem, ele ficava fazendo esse ato de ficar colocando e tirando os óculos. Então, vamos dizer, o medo é uma coisa. Agora, entre aspas, o que você consegue fazer com o seu medo é outro. Você, por exemplo, eu tenho medo que meus pais faleçam, então eu vou tentar cuidar para que eles fiquem isolados, agora nesse caso da pandemia, para que eles não precisem ir ao mercado. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma oração para que Deus proteja. E esses são modos, vamos dizer, que eu considero saudáveis de lidar com o medo. Agora, se o medo faz com que, por exemplo, como era o caso desse menino, tenha que colocar e tirar os óculos 30 vezes, aí não está saudável, né? Hoje, com a pandemia, né? Passa álcool, lava a mão, passa álcool de novo, passa álcool outra vez, né? Exato. Olha lá o álcool. Deus me livre. O Demilson faz uma pergunta muito interessante. Pergunta não, ele fala assim, olha, eu faço compensações, né? Compensa. Então, trabalhei muito como besteira, é vício. Essa história do eu mereço, né? Eu mereço, exatamente. Esse eu mereço é um problema. Porque é que tá, né? A gente muitas vezes merece a satisfação imediata que aquilo dá, né? Peito, como o peito. Como? O peito. Sim, como se fosse o peito, né? Então é como as pessoas falam, por exemplo, muitas vezes você come um pedaço de bolo, são alguns minutos de prazer e algumas décadas na cintura, né? Alguém fala assim, são poucos minutos na boca e décadas na cintura. Você ganha uma barriguinha difícil de tirar. Quer dizer, então merece o quê? Merece adoçar a boca ou merece ficar gordo?
Uhum. Exato, muito bom. Não, E aí a Celinha aqui, ó. Fala, Marcelo, pode falar. Eu vou ler essa aqui. que ele traz o seguinte, né? Recompensa e culpa, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para essa palavra culpa, né? Que é uma coisa muito presente nas compulsões e nos vícios, né? Sim. É que nem o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você Melanie Klein, que a não gente... tem fim, não tem meio, não tem começo. Vira uma coisa aleatória, né? Não, e o que eu acho muito interessante sobre a culpa, né? Tem um monte de coisa mais profunda para se dizer, mas uma coisa que eu diria é o seguinte: a culpa não resolve o seu problema, né? Você, por exemplo, se você distratou, para sair um pouco da questão da compulsão, mas se você distratou uma pessoa e se sente culpada, isso não resolve o problema, você distratou aquela pessoa. Né? Ou se você comeu um pedaço de bolo e se sentiu culpado, você já comeu um pedaço de bolo. É interessante que a Melanie Klein fala da culpa, né? Que a culpa sempre traz o desejo de reparação, né? Uhum. Que é outra culpa, né? Eu acho que eu fiz mal, eu acho que eu fiz errado, e então eu preciso reparar, né? E daí começa a vir os castigos, né? Coisa assim. Ah, eu comi um pedaço... Aí entra a história do correr atrás do rabo, que o padre estava dizendo. Eu acho que a culpa é pesada na sociedade da gente, né? A Celinha diz aqui, a Celinha esposa do Nuxa, né? Uhum. Vocês falaram sobre os calmantes, mesmo sendo passiflora, tomando à noite para dormir nessa época de pandemia, de quarentena. No caso, causaria dependência, eu acho que deve ser uma... É um tranquilizante natural, é um extrato de maracujá, vamos dizer, é um irmão da maracujina. Não causa dependência nenhuma. Eu acho que tem uma certa utilidade, assim como esse, existem outros que podem ser comprados sem receita e sem risco nenhum, que são os chamados tranquilizantes fitoterápicos. Como Remileve, por exemplo. Remileve, eu acho esse o melhor. Remileve, Calman. Agora tem dois que estão muito famosos, Stressdoron e Ansiodoron, que são da Veleda. Esses remédios não têm problema nenhum, eles são de uso livre. E eu acho que eles podem sim, assim como a gente tem em casa um remedinho para dor de cabeça, que muitas vezes a gente nem precisa ir ao médico. Ah, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Ou um remedinho para dor de estômago. Uma febre no final do dia, né? Ter algum tranquilizante desses naturais em casa, eu acho que é até bem-vindo. Né? E não tem problema nenhum, e são de uso totalmente livre. Não causam dependência nenhuma. Se observa, Suzane, por exemplo, uma vez me falaram do Remileve, eu experimentei e eu fiquei ligadíssimo. Ligadíssimo? Olha que interessante. Eu acho que coisa da reação. Eu tomei o Remileve e apaguei. Ele tem cheiro de chulé, né? Não, eu não entendi. Tomou o Remileve e aconteceu o quê? Não, ele ficou... Eu tomei e apaguei. Então, eu também tenho a experiência do Remileve de tranquilizar. Né? Chulé, não é? Ele tem, por causa da valeriana. A valeriana tem um cheiro muito ruim. Mas eu tomei 2, assim, tomei e deitei. Na hora que eu deitei, pá! Então, eu gosto muito. O Remileve acho que é a coisa que eu mais comento com as pessoas. Por quê? Porque não tem risco nenhum. Apesar do Marcelo dizer que ficou agitado, mas assim, para a enorme maioria das pessoas só vai dar uma tranquilizadazinha, não tem nenhum risco de viciar. Nervoso, eu só não dormi. Só não dormiu, não é que ficou mais agitado. Aquela coisa, foi um dia também, aí que está cada um o seu processo e o seu dia, né? A gente não pode fazer as coisas inconsequentemente achando que a solução vai vir de fora, né? Exatamente. Ou seja, você pode, mesmo os remédios psiquiátricos, vocês experimentam, né? Quer dizer, você dá numa dosagem, vê como o paciente reage, se for o caso, troca, se for o caso, aumenta a dosagem, né? E também é uma coisa muito individual, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante. Muitas vezes o paciente já chega
com o que ele quer tomar. Ah, porque minha mãe se deu muito bem com a sertralina, por exemplo, que é um antidepressivo. Aí eu quero tomar sertralina. Se tiver indicação, às vezes eu prescrevo a sertralina e muitas vezes a pessoa não se adapta. Né? Então, não é porque deu certo para a mãe ou para a vizinha que vai dar certo para aquela pessoa. Isso. Então, é uma coisa que tem que acompanhar de perto mesmo. Isso vale a pena a gente falar com quem está, que as pessoas têm preconceito com vocês, psiquiatras. Já tem com os terapeutas, né? Com os psiquiatras, é verdade. Aquele preconceito todo, vai me dar remédio, eu vou ficar dependente o resto da vida, quer dizer que eu estou doente, quer dizer que se os outros souberem que eu tomo um tarja preta... Ainda tem muito esse tipo de preconceito, e eu acho engraçado assim, as pessoas falam, eu não queria ir ao psiquiatra porque eu não sou louco. E eu até brinco e falo, olha, eu sou psiquiatra, atendo 15 pessoas ao dia, e faz tempo que eu não vejo um louco. É difícil, tem louco, mas tem mais louco fora do consultório do que dentro do consultório. Exatamente. Você conhece alguém normal? De perto ninguém é normal. Não, é verdade, porque assim, meu terapeuta dizia para mim há um tempo atrás, né? Fala assim, nossa, eu tenho medo de ficar louco. Ele falou, o medo é um bom companheiro de caminhada, né? Exatamente. Quer dizer que você não vai ficar louco porque você tem medo, né? Exato. E a gente acompanha. Que é voltando na questão da dependência, né? Eu acho que se você percebe a sua fragilidade em si, você pode até ajudar melhor o outro, né? O dependente, porque você vai parar de ver o outro como um errado, né? Não tem isso, o outro não está saudável e está fazendo algo que vai ser prejudicial para ele. É uma coisa que, enfim... Todos nós temos fragilidades, e não tem fragilidade maior, melhor ou pior, né? Quer dizer, exatamente. A Maria do Carmo está fazendo uma pergunta aqui que pode mexer com algumas pessoas. Boa noite. Eu trabalho igual uma condenada em casa e acho que não tenho nenhum valor. Acho que não estou produzindo nada. Isso é normal ou estou exagerando? Eu acho que tem essa coisa da produção da dona de casa que não é reconhecida, que é utilizada, e todo dia é igual. Tem uma coisa que o trabalho de casa parece que ele nunca acaba, né? É um trabalho que, por exemplo, acaba um, começa outro, e aí vai. Mas é um trabalho, enfim, é super necessário, todos nós precisamos ou fazer ou ter alguém que faça, né? E eu acho que talvez a gente pudesse dizer assim, né, para pensar nessa coisa de que nunca acaba. Eu uma vez conheci uma pessoa que falava assim, eu não cortar o não tinha uma moça que tinha uma filha e ela falava assim, cortar o cabelo da Bia não dá, não vale a pena, porque cresce. Então, como se fosse assim, bom, já que vai crescer, não vale a pena. Então, para que vai tomar banho se amanhã vai estar sujo e vai precisar tomar banho de novo? Para que vai lavar a louça se daqui a pouco a louça vai estar suja? Vou limpar o chão, sendo que daqui a pouco o chão está sujo. Quer dizer, se a gente for ter esse tipo de raciocínio, a gente não faz nada. A gente nem sai da cama, porque... Para quê? Se daqui a pouco você vai querer voltar de novo. Exatamente. Para que arrumar a cama se eu vou dormir de novo, né? Exato. E isso pode se aplicar para tudo. Tem uma coisa que é esta grande competência que a gente tem que reconhecer, que a Maria do Carmo é um dos exemplos, né? Se a gente for pensar no que uma dona de casa faz, não caberia num dia. Exatamente. Tem uma grande competência que a casa está limpa de casa, né? Não é só uma dona. A roupa está passada, a comida está na hora certa, a lição está feita. Eu acho que nessa pandemia, inclusive, nessa questão do isolamento, da pandemia, tem muita gente vivenciando mais isso, né? Vivenciando, por exemplo, o quanto que é difícil você manter a casa arrumada, você ter as refeições na hora certa, você, enfim, manter um ambiente agradável, limpo.
É uma coisa que realmente é um desafio enorme. Essa coisa cotidiana, né? Quer dizer, daí entra para o automático, não fez mais que obrigação. Né? E se eu não me esqueço uma história de um relacionamento de casal, né? Cruel, por sinal, que o cara tentando ser muito educado com a esposa, a hora que ele saiu, ele viu que o móvel estava com uma sujeira em cima, uma poeira. Né? Daí ele foi com um dedo e escreveu: "Te amo". Né? Você já viu que deu essa relação, né? Ele usou uma poeira em cima do móvel, e isto era declaração de amor, ou era uma ironia, ou isto era um machismo? Né? Isso vai depender de quem leu de cada lado. Né? Exatamente, realmente, muito boa essa. Desenhozinho e tudo. Suzane, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso grupo, né? Pessoal, valeu a pena aí? Comenta um pouquinho. Eu acho que valeu super a pena para mim. Eu aprendi muito com você, né? Apesar do Paulo não poder entrar por dificuldades de conexão, né? Mas ele deu presente, como sempre, para nós, que é você. Muito obrigada. Agradeço muito. Eu tenho bastante simpatia pelo trabalho de vocês. Já até encaminhei algumas pessoas. E, inclusive, uma delas eu sei que estava fazendo atendimento com vocês. E estava gostando bastante. Eu estou à disposição para o que puder ajudar. Perfeito, Suzane. Ótimo. Você vai fazer parte do nosso grupo. A gente tem aí alguns amigos, né, psiquiatras que podem ajudar as pessoas, né? E eu acho que você pode nos ajudar também. Tá, gente, estou à disposição. Com muito prazer. Muito obrigado. O projeto de integração e a Paróquia São José Operário, nós estamos juntos. Né? Eu queria fechar com essa coisa, né? Quer dizer, primeiro, Suzane, obrigado. Paulão, que deve estar assistindo, obrigado mesmo, né? Ele tem sido um grande parceiro, inclusive, do estudo, né? E reforçar isso que a gente tem feito. O Paulo é um dos grandes, e daí tem Silvana, Mariana, né? A Andréia, a Elaine, que estão aí acompanhando. A gente está indo por esse espaço de ter o grupo de atendimento para codependentes. Né? E eu acho que essa realidade, a gente precisa estar atento, quem está assistindo, né? É um sofrimento para alguém da família ter alguém da família dependente. Né? E aí eu quero mexer um pouco com as mães, né, e com as filhas. Eu acho que, não sei, você me confirma aí, né? É um sentimento mais forte do feminino, né, do se sentir culpado porque o filho está consumindo drogas, porque o pai é dependente químico, né? Isso consome muito da vida das pessoas. E a gente alertar: não fique sozinho, existe uma codependência, né? Quer dizer, o teu filho está sendo tratado numa clínica, teu pai está sendo tratado numa clínica, mas você também precisa lidar com as suas emoções, você também precisa lidar com esse seu jeito de encarar, né? Porque não é fácil segurar isso, né? Assim como esse te amo esse te amo que você falou em cima do móvel com pó, pode ser visto de muitas maneiras. Cada um vai realmente reagir às situações de uma maneira muito individual, e precisa entender isso, né? Como cada um funciona. Perfeito. Então, colegas, nós estamos hoje com uma frequência, deixa eu só contar para a Suzane aqui como é que está isso. Nós tivemos uma frequência em torno de 50 aparelhos ligados, né? Aqui na paróquia tem muito disso, que o aparelho está ligado e às vezes tem 3, 4 pessoas em frente, né? E esses vídeos ficam disponíveis na internet. Tem acontecido muita consulta aos vídeos depois. Entra lá no Paróquia São José Operário, Campo Limpo, e os bate-papos estão lá disponíveis. Né? A gente percebeu nesses últimos, né,
que mesmo depois do bate-papo, a gente tem tido uma frequência grande de pessoas assistindo, compartilhando os vídeos, porque a gente não quer ensinar nada para ninguém, mas a gente quer pensar junto, né? Esse é o nosso projeto, né? Sim. Obrigado. Obrigado, Suzane, obrigado mesmo. Nada, gente, muito obrigada a vocês. Tudo de bom. Tudo de bom. Angélica, volta aí. Obrigado pelo apoio. Oi. Agora eu vou falar com a comunidade aí. O Paulo tentou, né? Tentou, mas só que ele conseguia entrar, mas o áudio para ele ficava cortado, então ele não entendia o que vocês estavam falando, e também chegava o áudio atrasado também. Então aí, com a conexão desse jeito, foi melhor ele ficar de fora. Mas teremos na próxima, né? Teremos mais oportunidades. Então tá joia, gente. Ok, muito obrigada, viu? Agora, eu não sei sair, Angélica, como é que eu saio? É só você fecha a página, pode só fechar a página. Studio. Só fechar a página? Lyre Studio, ali. Aí. Você tem mensagem? Bem. Você tem mensagens, Glenn? Sim, eu tenho avisos. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Olá, gente. Então, segunda a sexta, nós temos aí a oração pelos sacerdotes até o dia 31/7. Tem aí, Angélica, quem pode, quem não pode, quanto tempo? Então, a gente tem alguns dias, né, vagos, mas a gente também tem muitas pessoas que já estão rezando com a gente frequentemente, e elas mesmas falaram que se tiver pessoas novas, elas cedem os espaços para a gente estar atingindo mais paroquianos, né, mais pessoas tá se interessando em participar. A Pascom dá todo o auxílio, a gente, tipo, não precisa, é um pouco de nervoso, né, quem faz pela primeira vez, mas a gente está ali auxiliando no que for possível para a gente conseguir mais famílias, né, para estar rezando com a gente. Tô olhando essa foto aqui, gente, meu cabelo tava curtinho, né, que bom. Nessa pandemia, nada fica curto, né, nem o cabelo. Eu tenho uma maquininha, se você quiser cortar 1 ou 2. Não, obrigado, não tenho essa ousadia, não. Eu tentei cortar o cabelo do William, aí um lado ficou certinho, o outro lado ficou alto, assim, ficou mais cheio. Mas eu não fiz um estrago grande. Não fiz um estrago tão grande assim. Ai, eu não consigo. Gente, tá tão bonitinho esse cabelo, né? Tá bom. Tá mesmo. Obrigado. Aí a gente, né, tá com que... Alguém diga que não, tá? Alguém corta o Marcelo, por favor? Ele tá desnecessário nessa conversa. Tá bom, tchau. Não, brincadeira. Não, fica aí. Hein, esse QR Code aí, por favor. QR Code é para... Se você pegar o seu celular, né, com a câmera voltada para o QR Code, você consegue acessar ao PDF onde está todo o roteiro para fazer a oração dos sacerdotes, para você acompanhar junto com a gente. Então, aqui, você ativa sua câmera, né, traseira, o celular próximo, que é o Code, e aí clica nesse símbolo que está aparecendo aqui na tela, esse símbolo que é a chavinha, assim, né, e aí você consegue estar acessando o documento. Isso se você está vendo pelo computador ou pela televisão, né, porque se você está vendo pelo celular, fica difícil. Mas se você não conseguir, entre em contato com a gente pelo Facebook ou por outros meios, que a gente manda o documento para você também, para estar acompanhando as orações com a gente. Legal. Aí, esse já aconteceu, desculpa, eu não tirei. Já foi. Já foi. A quentinha, amanhã... Amanhã... Volta no bate-papo. A gente convidou a Yara Malk, que é uma doutora em psicologia, para a semana que vem,
para a gente conversar um pouco sobre as explosões emocionais. Ai, bom assunto. Bom assunto, né? Tem gente que está se segurando e descendo da tamanca, né? Ela vai falar com a gente sobre explosões emocionais. Que legal. Tá, aí a gente já começa a fazer a divulgação, então, por essa semana. Então, gente, quem comprou a quentinha, quem está ajudando aí, por favor, né? Tenho aqui alguns pedidos, mas não são suficientes, como a gente tem acostumado a comprar todo final de semana. Ajuda aí, porque amanhã vai ser muito difícil pedir em cima da hora, a não ser que você vá buscar, né? Mas para entregar vai ser difícil. Uhum. Para entregar, os meninos antes já fazem uma escala, né? Então, tem que ser com antecedência. Isso, e os pratos, ó, estão muito bem servidos, né? Ó, dá porção para duas pessoas. Isso mesmo. Olha, desconta o tamanho. O estrogonofe é do tamanho de o pavê é do tamanho de sobremesa. Não é maior que o prato de estrogonofe, não. Não entendi, não, Marcelo. Não, é que tá parecendo que o pavê é maior que o estrogonofe. É que tem a versão grande, tem o... Exatamente isso. Quem quiser comprar um inteiro pode, tá certo. Isso, inteiro custa R$25. E o pequenininho, que não é tão pequenininho assim, ele vem junto com o prato principal. Não quero só sobremesa. É R$7. Vem junto, ele custa R$5. Já junto você já ganhou, né? Assim, a sobremesa. Exatamente. A parte é 7 e o grandão para a família inteira é 25. Isso mesmo. Aí também temos amanhã o drive-thru da Caridade. Pode falar, Angélica. Então, amanhã, após a missa, nós vamos ter o drive-thru da Caridade, né? Esse drive-thru está ajudando muitas famílias, são 200 famílias, né, padre, cadastradas? 204 famílias, então já é o terceiro mês que a gente está fazendo o drive-thru, então são 204 famílias que nós estamos conseguindo ajudar com esse auxílio, né, essa cesta básica, um kit de higiene também. Então, se você puder amanhã tá passando na paróquia para poder deixar a sua doação, né, a gente pede para você não ir a pé, para você ir de carro. E até pessoas que não têm carro, se você tem algum conhecido que vá, entrega para esse conhecido para ele estar levando, né? Para a gente não estar saindo de casa, não ter tanto contato assim com as pessoas. E cada um fazendo a sua parte, né? Para a gente estar ajudando o próximo. É interessante isso, né? Por exemplo, o Giba, eu gosto muito do testemunho do Giba, né? Uhum. Eu escutei ontem ele falando, né, dos filhos. Ele manda os filhos, é muito interessante isso. Uhum. Ensinar, né, que a gente tem que fazer a doação, né, tem que não é só pensar no bem próprio. Sim. Só uma pergunta do drive-thru, a gente está falando muito nos alimentos, mas, por exemplo, a gente tem montado kits de higiene também, né? Então, higiene, detergente, álcool gel, essas coisas, se puder doar. Só uma pergunta, que a gente tem uns prédios em São Paulo que também estão fazendo coleta para a gente. E eles estão obtendo donativo de roupas e de agasalho, e a gente está à porta do inverno. Quem tiver roupa em boa qualidade, pode levar também? Acho que isso, né? É bacana, roupas, mantas também, né? Uhum. É bem legal para a gente estar separando também e verificando pessoas que estão necessitadas disso também. Eu acho que assim, a gente desconsiderar que a gente faz as cestas de alimentação, mas a gente está chegando no inverno, não é? E o inverno é cruel para algumas pessoas. Sim. Em Padre Glênio, se tiverem cobertores e roupas para doar, podem levar no drive-thru? Assim, eu vou dar a bênção, porque acabou de acontecer uma coisa aqui em casa, eu preciso dar atender. Eu vou dar a bênção, Marcelo, e a Angélica continua os avisos, pode ser? Tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amanhã, às 10 horas, a gente se encontra. Beijo para você. Tchau. Até mais. Não sobrou nada para nós, né, Angélica? Ou tem Eu alguma vou coisa? dar uma olhadinha. Tem uma coisa aqui que é bacana, que eu vou apresentar aqui, que a gente começou a divulgar ontem. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. A gente começou essa campanha São José com os operários. Então, a gente, nesse período, né, de pandemia, tem várias empreendedores, pequenos comerciantes que estão com dificuldades para manter os seus negócios. Então, a gente estava buscando algum meio para estar ajudando essas pessoas. Então, o que a gente pode fazer é estar divulgando o seu negócio. Então, se você tem um negócio, você é uma lojinha de cosmético, perfumaria, né? Ou algum outro ramo, faz tudo, crochê, faz doces, né? Então, você manda os seus dados, né? Manda seu nome, se você tiver algum logo, qual que é o seu ramo de atividade, os seus contatos, redes sociais, que a gente vai montar uma artezinha e vai estar divulgando nas nossas redes sociais da paróquia. A gente tem um jornalzinho, Não, vão ser posts mesmos. Então, a gente vai ter um dia fixo que a gente vai estar divulgando. Então, assim, a gente tem, acho que Deixa eu até dar uma olhadinha aqui agora. Seriam profissionais liberais, né? Autônomos. Autônomos, pode ser pedreiro, pode ser vidraceiro, pode ser marceneiro, qualquer ocupação, especialidade que você tenha e precisa de ajuda para vender, tá? Isso, qualquer coisa que você assim faça, né? Trabalho autônomo, aí a gente vai estar divulgando nas nossas redes. A gente tem bastante pessoas, né? Bastante visualizações no Facebook, principalmente no Instagram. Então a gente acha que vai poder ajudar assim de uma forma legal essas pessoas. Tá. E quem divulga isso tem alguma condição? Tem que ser paroquiano? Não, a gente está recebendo mais da região, por enquanto. Alguns são paroquianos. Eu já recebi, por exemplo, uma escola de música hoje que eu não tenho certeza se é paroquiano, não conheço a pessoa, na verdade, né? Mas, assim, a gente está tentando ajudar principalmente a nossa região. Ou seja, se você tem algo que você quer vender, a gente pode te ajudar a vender. Isso, produto ou serviço. Produto ou serviço. Tá, legal. Né? Bom saber disso, né? Que terapeuta pode divulgar o trabalho dele aí também? Pode sim. Vou mandar. Sim, o serviço também, né? Perfeito. Mas terapeutas, psicólogos, advogados, né? Quem quiser. Legal. E é legal a gente conhecer pessoas no bairro, pessoas próximas e valorizar isso, né? Às vezes até um paroquiano você conhece na paróquia, vê, cumprimenta, mas você não sabe com o que ele trabalha, traz até mais confiança, né? Que bom, que bom. Bela iniciativa, parabéns, Pascoal. Sim. Então é isso, gente. Então, muito obrigada por hoje. Bate-papo, eu achei super legal. Fiquei aqui no backstage, mas foi bem legal. Bem legal. É difícil, mas que a gente conseguiu conversar sobre ele, né? Sem preconceito, sem julgar, né? Porque... É legal esse papo aberto, assim. Legal. Que bom. Um abraço para todo mundo. Estamos mais de 50 aparelhos conectados aí, né? Bom descanso. Bom descanso para todos. Amanhã temos missa às 10. Tá bom, até lá. Beijo. Tchau, gente. Tchau.